E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Bakudo para falar especificamente sobre Sukune e o seu destino, né? Porque a gente sabe muito bem que no capítulo 147 a gente viu que ele foi derrotado em menos de 9 segundos. Apesar do final ficar lá 9 segundos, a gente sabe muito bem que no segundo 6 o Baki já tinha acertado ele e só restou 2 segundos para ele cair no chão e ali apagar. O fato é que ele de fato foi derrotado numa velocidade extrema, inclusive isso aconteceu dentro do tempo estipulado pelos próprios Sukune. Ah, mas o que vale é a regra do sumo. Se vale a regra do sumo moderno, ele já foi derrotado. Se vale a regra do sumo antigo, ele teria que pedir pela derrota, ele teria que desistir. E aí fica aquela pergunta, será que ele desistiu? Qual será a desculpa que Sukune vai dar com relação a essa treta, esse embate em si? Mas enfim, o fato é que realmente o Sukune, de fato, ele sempre foi um personagem muito persistente, muito arrogante. Ah, Kenny, mas ele não é arrogante, você pode achar isso. Mas quando você chega no momento que você quer desafiar Yujiro Hama, passar pela frente de Jack, Baki, Oliver, de todos, para poder bater de frente com ele, porque simplesmente você acha ser superior a alguém, mesmo nunca tendo lutado na vida, cara, isso me soa como prepotência, arrogância e se achar demais. Então por conta disso, eu sempre chamo ele de arrogante. A gente vê que ele sempre se coloca acima dos outros, sempre sendo mais forte e continua a perder sem parar, sem parar. Mas eu me pergunto, qual será a desculpa que o Sukune vai dar agora? Porque a gente sabe muito bem que em todas as derrotas dele, ele ou deixava pra lá, ignorava e fingia que não acontecia, ou simplesmente ele dava uma desculpa, ou no caso deu uma desculpa para todas agora, como aconteceu no capítulo 145, se eu não me engano, foi esse mesmo, onde vemos que o Kiraya vai conversar com ele, eles batem um papo e o Kiraya acaba dizendo algumas coisas para ele, até mesmo dando a ideia de que no final das contas ele realmente não teria usado todo o seu poder. O próprio Sukune diz que só estava testando o pessoal. E aí, isso é bem estranho, né? Porque quando você testa alguém, você tende a se proteger um pouco para evitar maiores problemas. Imagina você testando uma pessoa e simplesmente chega numa situação onde você perde o seu dedo mindinho. Coisa essa que vai dificultar aí muito para tu ter força de aperto e também para levantar coisas, né? Ter um agarramento muito forte, uma agarrada boa. Então, que teste foi esse? Talvez tenha sido realmente um teste, ele não estava lutando a sério. E isso faz do Sukune um cara idiota, ele é burrão. Enfim, acontece, né? Existem burrões na vida. O fato é que também a gente vê outros momentos onde ele apanha e diz que está testando. Quando ele disse pro Kiraya que testou todo mundo e não estava lutando a sério, isso deixa claro que ele achava que o Yujiro Hama era de fato um bostinha, não era muito forte, era fraco, porque ele lutou com ele sem levar a sério. Então, no fim das contas, a gente tem apenas certeza que o Yujiro, na cabeça de Sukune, era mais fraco que ele, e por isso aconteceu dele ser derrotado. Até mesmo a gente vê uma contradição de novo aqui do Sukune em si, porque o próprio Sukune, quando perdeu para Oliver, ele admitiu a derrota. Em pensamentos ele dizia, não estou com mais fôlego, não tenho mais como continuar. Mas depois chega pro Kiraya e diz, só estava testando ele. Na minha opinião, se eu fosse o Oliver, teria esbagaçado o rosto dele, teria espancado ele para ele realmente ficar sem poder lutar. Porque o cara mente para poder se sair bem, para não sair com grandes feridas, e quando vai conversar com o Kiraya, acaba dizendo que não levou a sério. Cara, se tu não levou a sério, por que você mentiria para Oliver só para fugir com o rabinho entre as pernas? Então eu pergunto a vocês, qual é a desculpa que Kiraya vai dar agora? Kiraya perdeu pela segunda vez para Baki. Na primeira foi só um teste e na verdade até mesmo o Baki e ele saíram, vamos dizer, ilesos. Apesar que o Sukune em si, ele sentiu realmente o poder de Baki e ficou claro que Baki era bem superior a ele. Mas nessa segunda vez aqui, ele foi apagado por Baki. Ele vai se levantar de novo, e se ele levantar, ele vai usar o fato de que, é sumo antigo, eu não desisti, então a luta continua. Mas não era em 10 segundos?
Qual é a desculpa dele para continuar a luta, sendo que ele prometeu derrotar o Baki e lutar com ele por 10 segundos? Não faz sentido ele querer lutar de novo. Então qual seria a desculpa? O fato é que o Baki em si, ele já venceu, humilhou esse lutador. Lutador que na verdade nem é lutador, né? Só é forte pra caramba e se achava um lutador por ser forte. Se gabar da sua força não faz você um artista marcial. Isso é o que acontece com o Sukune. O Kihaya mesmo era mais artista marcial que o Sukune. Uma pena que não tinha tanta força como ele. Mas o fato mais importante sobre tudo isso é que sim, o Baki agora é o vencedor. Sukune perdeu mais uma vez. É um dos personagens que mais acumula números de derrotas e de formas um tanto quanto rápida, né? Ele sempre é apagado no meio de tudo isso. E é o personagem mais teimoso e que comete o mesmo erro sem parar. Nem o Jack, que era teimoso e ia para cima do pico, né? Quase se matando, cometia o mesmo erro. Ele simplesmente ia sempre com uma abordagem diferente, com um tipo de ataque diferente. Mas aqui não, o Sukune ainda continua na mesma. Então eu me pergunto, qual será o destino do Sukune? O que ele pretende fazer? Para onde ele vai? Ele vai ter algum desenvolvimento final? Vai mostrar ele se arrependendo? O Sukune vai dizer que realmente os lutadores deste mundo são realmente muito fortes, não dá para levar na brincadeira eles? Porque realmente vocês lembram que existia uma conversa sobre o fato de que os lutadores de sumo eles não eram comparáveis com os lutadores normais? Os lutadores normais era como se fossem falsos riquistas, não fossem guerreiros de verdade, não fosse esporte de verdade. Inclusive teve o próprio treino ali, as lutas de sumo por conta disso, né? Foi esse papo que foi rolado. E no fim das contas a gente vê que os lutadores que não são sumo wrestlers, né? Que não são lutadores de sumo, são extremamente mais poderosos do que os lutadores de sumo. Inclusive o próprio Sukune, que deveria ser o pináculo do sumo, é literalmente uma bucha. Ele não consegue vencer na moral mesmo. E quando perde, inventa desculpa. Ele é extremamente um mau perdedor, né? Podemos dizer assim. Agora eu quero saber de vocês. Pra onde vai a história do Sukune? Vocês acham que Sukune vai sumir da obra? Vocês acham que Sukune vai ter um final, um desfecho realmente? Ou vocês acham que simplesmente Itagaki vai pegar e vai botar ele pra levantar? E simplesmente chamar o Baki de novo pra luta, dizendo: você vai lutar comigo e eu vou vencer você, como ele sempre faz. Ou uma quarta opção que eu fico pensando, será que ele caiu aí e em um segundo ele vai se levantar, vai derrotar o Baki nesse um segundo? É possível isso acontecer? Não sei, seria forçado até demais, já que ele caiu da mesma forma como ele caiu quando lutou com o Oliver, né? Igual uma pamonha no chão. Enfim, é isso aí, era esse papo que eu queria ter com vocês. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer com o Sukune, qual seria a desculpa que ele daria para essa derrota dele. Ele ia dizer que tropeçou, ele ia dizer que não foi sério, ele ia dizer o quê? Eu quero a opinião de vocês. Enfim, é isso aí, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!